com o nosso estudo da histologia, anatomia, histologia e fisiologia da córnea humana. No vídeo passado, nós estávamos falamos sobre o epitélio corneano, e agora vamos falar sobre a camada de Baumann, a segunda camada, em ordem aqui do externo para o interno, do tecido corneano. A camada de Baumann é uma camada homogênea e transparente, medindo de 6 a 8 micrômetros de espessura. Trata-se de uma camada formada por fibrilas de colágenos disposto ao acaso, formando dessa forma uma rede compacta e resistente em matriz extracelular rica em mucoproteína. É uma camada que dá resistência e permite a ancoragem do epitélio corneano. Importante lembrarmos de algumas distrofias corneanas em que nós temos um defeito na membrana de Baumann, a distrofia de Reis-Buckler. E com esse defeito, essa imperfeição desta membrana, não é camada, porque não tem célula, então é membrana. Então, através dessa imperfeição na membrana de Baumann, na doença de Reis-Buckler, nós temos a não ancoragem do epitélio corneano e erosões recorrentes, né, com dor e desconforto para o paciente. A membrana de Baumann é uma membrana, por ser uma rede compacta de fibras de colágeno dispostas ao acaso, ela nos dá uma resistência corneana, ao ponto de alguns autores sugerirem o transplante da membrana de Baumann em pacientes com ceratocone muito avançado. Então, existe hoje até a possibilidade do transplante dessa membrana em casos de ceratocone avançados, já que nós temos na membrana de Baumann essa estrutura resistente que pode conter a evolução dessa doença. Então, aqui nós temos uma foto, né, do transplante da membrana de Baumann, que a gente percebe aqui aí não tem aqui, né, aqui na verdade é antes de operar, a gente percebe aqui, né, o transplante que foi realizado. Hoje em dia, com o advento do laser de feto segundo, a cirurgia fica mais reprodutível, mas o transplante de membrana de Baumann é algo que pode ser realizado até manualmente, né? E outra característica, além de ser um suporte necessário para o epitélio corneano, e além de funcionar como uma membrana que dá resistência ao tecido ocular, lembrando que, olha só, o ceratocone não ocorre por uma fragilidade da membrana de Baumann. Esse transplante de membrana de Baumann é uma tentativa em ceratocones avançados de preservar aquela córnea ou mesmo de aplanar aquela córnea muito protusa, evitando assim um transplante de córnea. Bom, mas uma outra função da membrana de Baumann é a função de evitar cicatrização corneana. Então, assim, a membrana de Baumann é um tecido que não se regenera se lesado. Se nós temos a lesão,
a descontinuidade desta membrana, nós teremos cicatriz corneana. Por que que isso acontece? Porque a membrana de Baumann, ela funciona como um escudo, não permitindo o contato do estroma profundo, mais profundo da córnea, com fatores indutores de inflamação e fatores de crescimento celular. Por que? Nós vamos ver isso mais na frente. Nós sabemos que o estroma corneano ele é formado por células que são ceratócitos, que são células inativas. Mas quando essas células entram em contato com fatores inflamatórios ou fatores de crescimento celular originários de infecções ou de traumas, os ceratócitos se diferenciam em miofibroblastos, se transdiferenciam em miofibroblastos, e os miofibroblastos promovem o reparo do estroma, mas também a formação de cicatrizes pelo excesso da produção de colágeno e componentes da matriz extracelular do estroma. Então, atravessamos a membrana de Baumann, perdemos a barreira e a partir desse momento o estroma corneano está apto a sofrer as alterações dos mediadores inflamatórios e dos fatores de crescimento, como por exemplo, principalmente o TGF-beta, que é o Transforming Growth Factor, que estimula a cicatrização da córnea, né, do estroma corneano. Daí a necessidade, pessoal, em cirurgia refrativa, principalmente o PRK, cuja técnica nós temos uma destruição da membrana de Baumann no tratamento refrativo, a aplicação de antimetabólicos, e o antimetabólico mais comum é a mitomicina, que impede que esses fatores inflamatórios façam com que o ceratócito se transdiferencie em miofibroblasto. Então aqui nós comentamos um pouquinho também sobre a cicatrização do estroma através da perfuração ou da descontinuidade da membrana de Baumann. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais no nosso estroma, né? O estroma é a camada mais grossa da córnea, representando 90% da espessura da córnea, né? Nos seus em torno de 485 micrômetros, e nós temos um tecido formado por proteoglicanos e fibrilas de colágenos organizados em lamelas paralelas à superfície corneana, contendo, e dentre essas lamelas, algumas células que são os ceratócitos. Importante compreendermos que os ceratócitos são as células, né, primordiais e predominantes do estroma, mas são células que às vezes a gente olhando essa representação, né, esse corte histológico aqui, a gente pensa que são células isoladas, né? Entretanto, meus amigos, quando nós temos a degeneração, né, pelos tratamentos histológicos e a retirada dessas fibras, lamelas de colágeno, nós percebemos que os ceratócitos
ceratócitos são células alongadas com prolongamentos parecidos com pseudópodos que se unem formando redes. Então aqui nós temos uma foto de microscopia especular de uma córnea de rato, em que as proteínas aqui, o colágeno foi desnaturado para percebermos aí essas redes de ceratócitos que dão uma estrutura interessante ao estroma corneano, e permeando essas redes nós temos a formação das lâminas, né, lamelas de colágenos. Importante lembrarmos, né, que os ceratócitos geralmente, habitualmente, normalmente, numa situação normal, eles estão quiescentes, mas como nós já comentamos lá atrás, podem ser ativados por mediadores inflamatórios e de crescimento tecidual, se transformando em miofibroblastos que começam a expressar a actina de músculo liso e levando à produção também de colágeno para reparação tecidual e, de forma descontrolada, até a cicatrização. Bom, agora, em relação às lamelas de colágeno, é muito importante compreendermos e termos essa noção de que essas lâminas, essas lamelas, elas têm o comprimento, elas se organizam. Deixa eu colocar a figura aqui, isso. Então elas têm como comprimento o diâmetro da córnea. Então cada uma dessa lamela ela é contínua de uma extremidade à outra da córnea. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer um implante de um anel intraestromal, ou quando nós vamos fazer cirurgias lamelares, como o transplante de córnea lamelar superficial ou profundo, nós percebemos principalmente no estroma mais profundo, esses espaços de clivagem entre as lamelas, né? Então a gente consegue ali fazer uma dissecção perfeita das lamelas, porque as lamelas, elas geralmente, na maioria das vezes, elas são contínuas, e essa homogeneidade e continuidade das lamelas, elas ocorrem mais no estroma posterior. O estroma anterior da córnea, essa continuidade, essa homogeneidade já não é tão percebida. Daí nós termos a ideia e nós termos a noção e o conceito de que as lamelas do estroma, principalmente do terço anterior do estroma, elas são mais irregulares, mas isso leva a uma maior resistência desse tecido. Daí o conceito na cirurgia refrativa da preservação, da tentativa de se preservar ao máximo o terço anterior do estroma corneano, que é o terço, né, a porção mais resistente desse tecido e dessa camada. Então, se a gente tem uma cirurgia que lesa muito o estroma anterior, nós podemos ter uma chance maior de ectasia corneana, né? Justamente porque as lamelas do estroma anterior elas são mais intrincadas entre si. E um outro aspecto interessante dessas fibrilas de colágeno, dessas lamelas, na verdade, dentro das lamelas, é que as fibrilas de colágeno, elas se organizam quase que
equidistantemente pela ação de moléculas de proteoglicanos. E essa organização equidistante, organizada, nos dá, de acordo com a teoria de Morris, né, a transparência corneana. Né? Então, daí a importância dos proteoglicanos dentro do estroma corneano. E dentro dessa matriz extracelular, né, das fibrilas de colágenos, nós temos também glicosaminoglicanos, que são moléculas capazes, têm a habilidade de absorver e reter grande quantidade de água. No estroma corneano, os glicosaminoglicanos mais comuns, né, o mais comum, mais abundante, é o queratan sulfato, queratan sulfato, perdão. Então, com a presença desses glicosaminoglicanos, principalmente o queratan sulfato, nós temos um tecido com uma tendência de edema, com uma tendência de acúmulo de líquido pela existência do queratan sulfato. Certo? Bom, acho que vamos comentar, deixa eu ver aqui quantos minutos, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a DCM. Bom, vamos deixar a DCM para o próximo vídeo, porque nós vamos falar muita coisa agora sobre DCM. Então, até mais e vamos lá!